Volume 6. Capítulo 2. Com nosso relatório ao Conde Galeon, a missão Chave Ágata chegou ao fim. Azuna e eu recebemos uma enorme quantidade de experiência. Como no quarto andar, pudemos escolher as recompensas de itens. Isso foi fantástico, é claro, mas o que nos deixou ainda mais felizes foi saber que Kismel teve um dia inteiro de folga. Ela poderia fazer o que quisesse amanhã, 4 de janeiro, e não precisaria ir ao sétimo andar até amanhã do dia 5. Eu ainda estava preocupado com a possibilidade de o grupo da linha de frente chegar à área sul até amanhã à tarde, mas passei as informações sobre o novo chefe Centopeia por meio de Argo, então não achei que houvesse perigo de eles lutarem despreparados. Tivemos que participar da Torre do Labirinto e da luta contra o chefe do andar, é claro, mas se Kismel nos desse mais daquelas gotas de velocidades, poderíamos ir direto da segunda área para a quinta. Caso contrário, ainda poderíamos alcançar o grupo usando a rota normal em cerca de meio-dia, supondo que as masmorras do caminho estivessem limpas. Eu disse isso a Azuna depois que voltamos para a sala no terceiro andar da ala oeste, e concordamos que passaríamos o dia de amanhã com calma. Quando voltamos ao corredor para encontrar Kismel, fomos ao banheiro do porão para lavar o suor imaginário e a sujeira do dia. Para evitar a repetição da tragédia de ontem, combinamos de antemão manter cada metade da área de banho separada entre os sexos. Mas ouvir as duas mulheres conversando e rindo do outro lado das raízes da árvore dos espíritos não facilitou em nada o processo para mim. Quando terminamos de tomar banho, relaxamos um pouco na área de espera antes de irmos para o refeitório. O prato principal de hoje era peixe grelhado. Além de não ter o molho estranhamente apimentado que os cozinheiros humanos do jogo gostavam de usar, a pele do peixe estava crocante e perfumada, e eu tive que pedir para comer outra vez. Tomamos um chá após a refeição, conversando e relembrando os eventos do quarto e quinto andares. Saí do refeitório me sentindo extremamente satisfeito. Kismel saiu brevemente para devolver a capa Grenliath ao repositório de tesouros do qual ela havia pegado emprestado, então Azuna e eu decidimos explorar um pouco o castelo. Começamos a caminhar em direção à ala leste, que ainda não tínhamos visto em nosso tempo aqui. Nesse momento, ouviu-se um sino tocando no pátio escuro. Paramos, observando com um interesse silencioso que eles ainda tocavam os sinos depois do banho e do jantar, e então me lembrei de que aquele não era realmente um momento para se distrair. Kismel não havia dito que o sino só tocava quando o portão sul se abria. E, como regra básica, os elfos negros do castelo não saíam dele. O sino estava nos alertando para o fato de que outros jogadores, além de nós, haviam aparecido no castelo Galei. Azuna percebeu isso ao mesmo tempo em que eu. Demos uma olhada e corremos para uma janela. Quando olhamos para o pátio, pressionados contra o vidro, vimos que os portões gigantescos estavam de fato se abrindo muito lentamente. Meu primeiro pensamento foi que esse visitante era Morte ou o usuário da adaga, ou até mesmo os dois ao mesmo tempo. O castelo Galei estava fora da zona de refúgio seguro, então nada os impediria de entrar com os cursores laranja criminosos. Tudo o que eles precisavam para abrir os portões eram os mesmos anéis do sigilo de Liuzula que nós tínhamos. Ontem à noite, eu supus que seria difícil para eles passarem pelo lado dos elfos negros da campanha a tempo, mas não havia nenhuma evidência absoluta disso. Precisamos descobrir quem acabou de aparecer, murmurou Azuna, com a voz tensa. Afastei meu breve momento de indecisão e disse, sim, vamos descer. Certifique-se de que está preparada. Entendi. Nós nos viramos e começamos a correr para as escadas, ambos abrindo os menus do jogo. Troquei minha roupa de interior pelo meu equipamento de combate habitual e equipamos nossas amadas armas. Mal registrei os degraus quando descemos voando até o primeiro andar da ala oeste. Em vez de entrarmos pelas portas principais do castelo, corremos para uma porta lateral no final do corredor e abrimos um pouco para ver o pátio. O sino ainda estava tocando, mas a porta da frente já estava se fechando. Se o visitante já tivesse desaparecido no espaçoso castelo, seria muito difícil encontrá-lo. Mas, mesmo assim, provavelmente poderíamos perguntar aos soldados próximos à porta como era o jogador. Criei coragem e fui para o campo aberto, indo em direção a eles ao longo da parede cortada na rocha. Depois de uns 5 passos, Azuna estendeu a mão e me agarrou. Soltei um grito estrangulado e parei. Para que foi isso? Eu sussurrei. Olhe, Kirito, ela sussurrou, apontando na direção da árvore espiritual do pátio, em vez do portão. Assim que olhei naquela direção, pisquei. Havia 4 pessoas reunidas ao redor da fonte da árvore espiritual, de costas para nós. Seus cursores eram do mesmo verde que os nossos. Com base em seu número,
Provavelmente não era o grupo de Morte. E, por um lado, Morte e eu tivemos um duelo oficial no terceiro andar, então nossos nomes seriam exibidos um para o outro, fazendo com que um desses 4 cursores fosse Morte, mas tudo o que eu podia ver eram barras de HP e etiquetas de guilda. O Aincrad Liberation Squad de Kibaú tinha uma etiqueta com uma espada e um escudo cinza em um fundo verde. A Dragon Knights Brigade de Linde usava um dragão prateado em um campo azul. Mas essa etiqueta da guilda não era nenhuma dessas. Era uma marca desconhecida como a letra Kim dourado sobre um fundo preto. Você já viu essa insígnia antes, Kirito? Azuna sussurrou. Balancei a cabeça. Não. Você. Bem, acho que você não teria perguntado se soubesse. Ela não respondeu, mas senti que sua cabeça estava balançando. O sistema havia confirmado que Morte não estava entre os 4, e não me parecia provável que o grupo de PK liderado pelo homem de poncho preto formasse uma guilda e a registrasse com um logotipo tão distinto e memorável. Mas ainda não estava confirmado que as duas coisas não estavam relacionadas. Esse castelo não era um refúgio seguro, portanto, tínhamos de ser cuidadosos o tempo todo. Eu estava ali, encostado na rocha áspera, pensando no que fazer agora, quando Azuna sussurrou: Ei! Digamos que alguns humanos, jogadores entrem em uma briga dentro do castelo e seus cursores fiquem laranja. Como você acha que os elfos negros reagiriam? Eles ignorariam o fato ou... Eu não tinha uma resposta imediata para essa pergunta. O motivo pelo qual os jogadores laranjas, criminosos, não conseguiam entrar em cidades humanas com o código anti-crime ativo não era devido a uma barreira mágica que repelia qualquer pessoa que fosse má. Era porque você seria atacado por guardas NPC tremendamente poderosos. Na versão beta, havia pessoas que intencionalmente ficavam laranja e depois entravam na cidade para tentar lutar e derrotar os guardiões. Eles se autodenominavam Guardlers, aparentemente era a abreviação de Guard Killers, assassinos de guardas, mas, ao contrário dos Sudokers em Station, pelo que ouvi, ninguém havia conseguido até o final do teste beta. Muito provavelmente, os soldados elfos negros do Castelo Galei não eram tão injustamente poderosos quanto os guardiões da paz nas cidades dos jogadores, mas eu sentia que eles também não iriam simplesmente ignorar os humanos correndo com espadas dentro do castelo. Eu poderia dizer com certeza que, se aqueles 4 jogadores nos atacassem, Kismel, no mínimo, viria em nosso auxílio e, se ela ordenasse, os guardas do castelo também se envolveriam. Condensei toda essa lógica em um simples, não acho que eles ignorariam a coisa toda. A Azuna concordou. Exatamente. Então, vamos conversar com eles. Sim, acho que essa é a única opção real, admiti. A menos que simplesmente deixássemos o castelo, não haveria como nos escondermos por lá sem sermos vistos, e ainda tínhamos muito o que fazer por aqui. Nós nos afastamos da escuridão da parede, prontos para desembainhar nossas espadas, se necessário, em direção aos 4 jogadores que ainda olhavam para a água da fonte diante deles. Nenhum de nós estava tentando esconder os passos, mas, mesmo a 10 metros de distância, nenhum dos jogadores que estavam de costas para nós reagiu. Eles provavelmente estavam muito concentrados em suas conversas. É melhor você não fazer isso. Vão gritar com você. Sim, mas eu quero pelo menos tentar uma vez. Ninguém nunca confirmou se os Bleelf são os únicos que podem se teletransportar das árvores espirituais. Tudo bem, teste, mas se você sumir, não iremos atrás de você. Se os guardas ficarem bravos, nós fugiremos e deixaremos você para trás. Parecia que o grupo era formado por 3 homens e uma mulher. Com base no conteúdo da conversa, eles estavam definitivamente realizando a missão da campanha no lado dos Elfos Negros. No entanto, o termo Bleelf era um mistério para mim. Paramos 2 metros atrás deles e eles ainda não perceberam, então enviei uma mensagem telepática a Azuna para que a levasse embora e dei meio passo para trás. Seu olhar passou desesperado para outra sociável antes de ela dizer agradavelmente, "Boa noite." O grupo de 4 pessoas ficou chocado, girando no local, mas ninguém pegou suas armas. Todos ficaram olhando para Azuna por cerca de 5 segundos, atônitos, antes que seus olhos se movessem um pouco mais para cima. Isso provavelmente era um sinal de que estavam examinando a cor do cursor dela. Em seguida, olharam para ela novamente por 3 segundos, antes de finalmente me notarem por cima de seu ombro. A primeira a falar foi a mulher, que usava uma grande cimitarra e um pequeno escudo. Boa noite. Desculpe, você nos assustou. Ah, não. Peço desculpas por ter gritado assim, do nada, disse Azuna com um sorriso, e a apreensão nos rostos dos outros participantes desapareceu instantaneamente.
Se eu tivesse falado com eles, teria levado 10 vezes mais tempo para que eles se acalmassem. Nossa, você realmente me deixou nervoso. Nunca esperei ver outro jogador aqui. Esse era o homem pequeno com a espada de 2 mãos que falou sobre querer testar o teletransporte da árvore espiritual anteriormente. Agora, em vez disso, ele estava esfregando o peitoral. Ao lado dele estava um homem alto e magro com uma glaive, que deu de ombros. É claro que haverá jogadores aqui. O castelo é público. O último era um homem com a estranha combinação de um escudo de torre grosso como uma placa de metal e uma lança curta e fina. Ele tinha uma barba rala e um sorriso afável quando ofereceu sua mão. Olá! Estamos em uma guilda chamada Kuzak. Estamos passando pela campanha Blelf, Dark F agora. Então, aparentemente, Blelf era o apelido deles para os elfos negros. Enquanto eu e Azuna apertávamos a mão do homem do escudo, fiquei imaginando qual seria o apelido dos elfos da floresta. Depois vieram as apresentações. A mulher da cimitarra, que parecia inteligente e sensata, era Lazuli. O cara desleixado com a espada de 2 mãos era Temul. O usuário de glaive alto e afiado era Igoston. Por fim, o portador do escudo, corajoso e resistente, era Agindo. Não reconheci nenhum de seus nomes, nem a guilda Kozak. Azuna também não. No momento, havia 8.000 jogadores presos nessa fortaleza flutuante. Portanto, é claro que ninguém poderia memorizar os nomes de todos eles. Na verdade, eu provavelmente conhecia menos de 100 jogadores pelo nome. Se tivéssemos nos cruzado em uma das principais cidades em outro andar, eu não pensaria 2 vezes sobre eles, mas o Castelo Galei era linha de frente selvagem a partir de 3 de janeiro. Eles tiveram que derrotar muitos daqueles monstros venenosos no cânion no caminho para cá, e nem sequer tinham um grupo completo de 6 pessoas. Eles deviam estar bem próximos de nós em termos de nível. Então, como era possível que eu nunca os tivesse visto antes? Eu quase quis ser rude e perguntar se eles definitivamente não eram NPCs. Mas outra olhada em seus cursores revelou um verde imaculado. Enquanto eu estava na onda da maldade, dei uma olhada em suas armaduras e tentei avaliar tudo. 2 deles tinham armaduras de metal leve, e os outros 2 tinham armaduras pesadas, e todas elas tinham o brilho profundo e rico de uma qualidade cara. E, apesar de terem acabado de atravessar um mapa mortal para chegar até aqui, seus equipamentos pareciam novos e ilesos, com exceção dos escudos de Lazuli e Gindo. Talvez tenham sido jogadores que não se destacaram quando o jogo começou há 2 meses, mas que tiveram o talento necessário para alcançar os jogadores da linha de frente depois. Se for esse o caso, foi um pensamento animador. Parecia provável que Aos os recrutaria em pouco tempo, pensei. Vocês 2 estão fazendo a missão dos elfos sozinhos? Perguntou Lazuli, a garota da cimitarra, dando um passo à frente. Seus cabelos verde escuros estavam presos em um rabo de cavalo, e suas feições orgulhosas e sua voz rouca, mas penetrante, davam a ela um ar de vitalidade e atividade. Dei a Azuna outra mensagem psíquica do tipo leve embora. Ela me olhou de soslaio antes de sorrir novamente e responder, sim, é isso mesmo. Na verdade, acabamos de chegar a este castelo ontem. Isso significa que você está no grupo que está avançando. Bem, tecnicamente. Azuna deu de ombros. Os grandes olhos de Lazuli ficaram ainda maiores. Uau, eu nunca conheci um deles antes. E você é tão bonita. Não posso acreditar. Não havia nada além de surpresa e prazer honestos em sua voz, mas, por um breve momento, os 3 homens atrás dela compartilharam um olhar desconfortável. Do que se tratava? Eu me perguntei imediatamente, mas não conseguia ler suas mentes apenas por suas expressões. Depois de estar constantemente perto de Azuna por tanto tempo, só agora eu estava começando a entender a maneira como ela pensava sobre as coisas, possivelmente. Azuna também teria notado a reação dos homens, mas continuou conversando com Lazuli sem demonstrar qualquer suspeita. Ela falou sobre como fazíamos parte do grupo da linha de frente, mas não estávamos em nenhuma guilda, e Lazuli mencionou que os 4 de Kuzak só deixaram a cidade dos comércios há 4 semanas. Naquele momento, Azuna sugeriu que continuássemos a conversar no refeitório. Os aventureiros famintos concordaram imediatamente e fomos para o 2º andar pelo saguão de entrada do Castelo Galei. A tarefa de Kismel no repositório de tesouros já deveria estar concluída, mas não a vi na sala de jantar. Sinceramente, eu não conseguia prever o que poderia acontecer quando ela interagisse com outros jogadores além de nós, então decidi que não valia a pena procurá-la. Nós 6 nos sentamos em uma mesa perto de uma janela. A Azuna e eu pedimos apenas chá, enquanto o grupo de Gindo pediu o prato e o pão,
e eles também pediram uma segunda porção de peixe. Apenas Goston, o usuário da Glive, ficou com seu único prato. Quando ele terminou primeiro, havia um olhar de desculpas em seu rosto magro. Vocês terão que desculpá-los. Em geral, não temos dinheiro. Então, agora que estamos aqui na base dos elfos negros e a comida é de graça, eles não conseguem se conter. Temu, que tinha a cabeça raspada como a de um jogador de beisebol do ensino médio, comeu um peixe de cabeça e deu uma cabeçada no ombro de Goston. Não se comporte de forma suave e controlada na frente de uma garota bonita. No quinto andar da Vila dos Elfos, você estava com 2 daqueles espetos. E você tinha 3 em cada mão. Eles eram um grupo alegre. Mas, mais uma vez, algo sobre eles me pareceu estranho. E Goston disse que eles estavam sem dinheiro, mas tinham equipamentos muito caros. E se eles tinham habilidade para chegar até aqui, e supondo que não estivessem investindo seus fundos em itens de baixa qualidade ou em jogos de azar, eles deveriam ter pelo menos dinheiro suficiente para gastar em comida decente. Mas, obviamente, eu não iria me intrometer na situação financeira de uma guilda que acabará de conhecer, então me sentei e tomei meu chá. Então, com o sorriso e o tom de voz mais natural e sem esforço que se possa imaginar, Azuna perguntou: então, como vocês se conheceram? Considerando que ela era como um ouriço espinhoso quando nos conhecemos em Toubana, no primeiro andar, Azuna se transformou em uma socialite bastante agradável. O pensamento fez com que eu soltasse uma pequena bufada pelo nariz, agitando o líquido da minha xícara de chá. Percebendo meus pensamentos, a esgrimista pisou gentilmente na parte superior do meu pé esquerdo, enviando um sinal muito claro para que eu não dissesse nada fora da linha. Sem saber que esse ato de intimidação estava acontecendo debaixo da mesa, os 4 trocaram outro olhar, incluindo Lazuli dessa vez. Gindo, o dandy barbudo, embora de um tipo diferente do Ocotan da Aus, limpou a boca educadamente com um guardanapo antes de responder. Nós nos conhecemos na cidade dos inícios. Mas nunca planejamos realmente sair da cidade no início. Éramos mais como uma fraternidade de troca de informações. Troca de informações. Azuna repetiu. Gindo percebeu a desconfiança na voz dela e explicou: eu sei que isso vai parecer patético para você, dada a sua posição no jogo, mas os esperando, da cidade dos comércios que escolheram ficar em segurança até que o jogo seja vencido ainda ficam com fome e sono todos os dias. Você não morrerá sem comida aqui, é claro, e poderá dormir na rua, mas todos querem uma refeição quente e uma cama macia. Isso significa que você precisa de dinheiro para comprar comida e hospedagem todos os dias. Isso era verdade. E, embora eu não voltasse ao primeiro andar há um bom tempo, sabia que era muito mais difícil do que parecia. A maneira mais rápida de ganhar Call era derrotar monstros. Sal não era o tipo de jogo que dizia insetos e animais não carregam moedas de ouro, portanto, até mesmo as minhocas e javalis fracos que ficavam do lado de fora da cidade dos comércios deixavam cair alguns Call. Mate 10 por dia e você poderá pagar uma refeição decente e um lugar para dormir, mas, mesmo contra javalis, não havia como eliminar a possibilidade de um acidente. Se você se concentrar demais em um monstro, poderá perder o som de outro que está surgindo nas proximidades e acabar unindo os dois em combate. Por meio da repetição de pequenos erros ou lapsos de julgamento como esse, ganhar-se conhecimento, experiência e, por fim, força. Mas neste mundo, você tinha apenas uma vida que poderia pagar o preço de um erro. Muito provavelmente, a maioria dos 2.000 jogadores que já haviam desistido do jogo mortal o fizeram não muito longe da cidade dos inícios. E, de acordo com os cálculos aproximados de Argo, isso incluía algumas centenas de testadores beta. Bastava um erro, um acidente que levasse ao pânico, para esgotar seus pontos de vida, não importava o quanto você soubesse sobre o jogo. Mas não ganhamos nosso dinheiro indo para o deserto e batendo em multidões. De fato, há muitas missões na cidade dos inícios se você as procurar, disse Gindo. Foi minha vez de repetir suas palavras. Missões? Sim. É claro que não podemos mexer com aquelas do tipo saia da cidade e pegue essa coisa ou derrote um número X de monstros, mas, dentro da cidade, você pode fazer coisas como recados, encontrar objetos perdidos e até mesmo algumas raras, como limpeza da casa e passear com animais de estimação. Ah, claro, disse Lazuli, que estava pegando a porção de legumes em conserva que acompanhava o peixe grelhado. Aquela em que você tinha que limpar a casa do acumulador? Essa foi difícil. Havia pilhas e pilhas de itens por toda a casa, e você tinha que separá-los em enormes caixas de madeira no quintal. Você tinha que separar cada item perfeitamente para vencer a missão,
E muitos deles não dava para saber se eram brinquedos, itens práticos ou... Você sabia que se roubar as moedas, joias e outras coisas que aparecem nessas pilhas, você fica trancado no porão da mansão por meio-dia? Acrescentou Temul. E Goston suspirou. Só você tentaria algo assim. A briga fez Azuna dar uma risadinha. Seu antigo líder, Jindo, sorriu ironicamente e abriu as mãos. A questão é que há muitas missões que lhe dão ganhos seguros. Mas como elas não colocam sua vida em risco, são todas entediantes. Começamos a nos encontrar tanto nos vários locais de missões que, naturalmente, passamos a trocar informações. É isso mesmo. No início, tentei manter distância desse velho suspeito, disse Lazuli, apontando o garfo para Jindo. Ele reclamou, não sou tão velho assim. Embora sua aparência e seus modos fossem completamente diferentes, vi uma semelhança nos gestos de Jindo com um homem que empunhava uma cimitarra chamado Klein, com quem eu havia passado algumas horas caçando javalis no primeiro dia do jogo. Ele ficou na cidade dos comércios para estar com seus amigos. Será que ele estava trabalhando duro para subir de nível agora, para poder chegar à linha de frente? Ou estava ficando por lá para se concentrar em sua segurança? Seu nome ainda estava na minha lista de amigos, então eu podia escrever uma mensagem para ele sempre que quisesse, mas os últimos 2 meses se passaram sem nenhuma comunicação entre nós. Suponho que me senti culpado por tê-lo abandonado e optei por não chamar a atenção para isso entrando em contato agora. Mentalmente falando, a cidade dos inícios parecia infinitamente distante, mas com um portal de teletransporte, ela estava, de fato, a apenas um passo de distância. Se tivéssemos a oportunidade de ir a Station, talvez fosse bom visitar o andar inferior novamente. Nesse momento, Lazuli disse, ainda assim, como regra geral, não há desvantagem nas recompensas quando se faz missões em grupo. Se trabalharem juntos, as missões serão concluídas mais rapidamente e vocês poderão usar o tempo extra para procurar livros japoneses para ler. Em pouco tempo, nosso pequeno grupo de comércio de informações se tornou um grupo de estratégia cooperativa. Ah, estou vendo, murmurou Azuna, que ficou satisfeita com a resposta. Ela levantou a ponta de sua bota do meu pé sob a mesa. Parecia perfeitamente natural que as pessoas trabalhassem juntas para cumprir as missões da cidade na cidade dos comércios, mas este era o Castelo Galei, bem na linha de frente. Havia um enorme salto mental envolvido em passar de um grupo que se unia para evitar o perigo de lutar contra monstros para uma guilda oficial no jogo. O que significa que eles concluíram a complicada e perigosa missão da guilda no 3º andar, com equipamentos sofisticados que poderiam derrubar os escorpiões naquele cânion empoeirado no caminho para esse castelo. E Goston percebeu minha suspeita e se virou para me olhar de frente, com seus longos cabelos arroxeados balançando. Agora que chegamos a esta parte da história, é melhor irmos até o fim. Quando começamos o grupo, estávamos obtendo uma renda bastante sólida por um tempo. No entanto, a cidade dos inícios pode ser grande, mas não tem um suprimento infinito de missões. Algumas são missões diárias que só podem ser realizadas uma vez por dia, mas quando a notícia se espalhou, tantas pessoas as experimentaram que era preciso esperar meio-dia para poder realizá-las. Oh, isso faz sentido, eu disse. Jindo, o Dandy barbudo, continuou a partir dali. As missões da cidade foram eliminadas antes que o primeiro andar fosse limpo, então estávamos em apuros. Não que eu esteja criticando vocês do grupo da linha de frente, muito pelo contrário. Somos muito gratos pelo seu trabalho árduo e nos sentimos mal por estarem fazendo tudo isso para nosso benefício. Não poderíamos nem imaginar tentar o que vocês fazem, desbravando labirintos e derrotando chefes de andar. Mas isso não é verdade, eu disse, um pouco mais direto do que provavelmente precisava ser. Você parece ter um equipamento de alta qualidade, se pode chegar a esse lugar, imagino que possa lutar nas torres do labirinto sem muitos problemas. Eu queria perguntar se eles poderiam ajudar entrando no grupo de ataque, mas os 4 começaram a sacudir a cabeça de repente. Não, de jeito nenhum, não podemos. Nós não somos assim. Lazuli começou a protestar, mas Jindo a interrompeu. Vamos explicar em ordem. Então, eu lhe contei como as missões na cidade dos inícios se esgotaram. Bem, naquele momento, tínhamos algumas economias decentes, então não iríamos passar fome tão cedo, mas mesmo ficando na pousada mais barata, essa carteira acabaria se esvaziando. Então, nós 4 conversamos sobre o assunto e avaliamos 2 opções: racionar nosso dinheiro pelo tempo que ele pudesse durar na segurança da cidade? Ou gastar tudo para comprar equipamentos e poções, e deixar a cidade? Se você tinha essa opção, deveria ter escolhido desde o início,
Pensei, antes de me dar conta de algo. Ah, claro. Se você vencer as missões, receberá mais do que apenas dinheiro. Você ganha pontos de experiência. Zakli, disse Temul, com a cauda do peixe saindo da boca. Ele trabalhou os lábios para puxar o resto da cauda para dentro e a amassou com um sorriso. Quando vencemos todas as missões internas na Cidade dos Inícios, estávamos todos no nível 5. Sim, fiquei boquiaberto. Azuna e eu nos olhamos juntos. Saí da cidade no nível 1 após o discurso do tutorial de Akihiko Kayaba, mas me lembrei de que, quando obtive a Neal Blade na cidade de Orunka, eu ainda estava apenas no nível 4. Uma equipe de 4 jogadores de nível 5 com bons equipamentos precisaria de um antimilagre desastroso para perder para as minhocas e os javalis ao redor da cidade inicial. Mas o problema dos MMORPGs é que a possibilidade de desastre estava sempre presente. Para que os jogadores que haviam permanecido na segurança da cidade por quase um mês finalmente deixassem essa zona segura, era preciso que houvesse algum outro motivo que os impelisse a continuar. Ficamos tranquilos com o fato de nossos níveis serem mais altos, mas o motivo pelo qual eu argumentei que deveríamos sair pelo mundo foi mais simples do que isso, disse Goston timidamente, segurando sua xícara de chá com as 2 mãos. Eu só queria fazer mais missões. As missões de Sal tendem a ser detalhadas, mas muitas também parecem ter sido escritas por uma criança. Não dá para saber o que vai acontecer nelas. Parece que os momentos em que estamos pensando muito sobre a pista que resolverá o enigma, ou correndo pela cidade em busca daquele item que falta, são os únicos momentos em que podemos realmente esquecer que estamos jogando um jogo que está tentando nos matar. É isso mesmo que você estava pensando? Gritou Lazuli, batendo de mau humor no ombro de Goston. No entanto, a carranca logo se transformou em um sorriso. Você deveria ter dito isso. Assim, não teríamos que ficar discutindo e discutindo sobre isso durante todas essas horas. Sim, todos nós já sabíamos que você era o maior amante de missões do grupo, Temul apontou. E Goston ficou corado e tentou argumentar que não era tão obcecado assim. Jindo sorriu novamente com a forma como seus companheiros discutiam e voltou a colocar a discussão nos trilhos. Enfim, decidimos usar quase todo o nosso dinheiro para comprar equipamentos e saímos da cidade. Primeiro, passamos por todas as missões de extermínio e colheita que não podíamos fazer antes. Depois chegamos ao nível 6 e ganhamos um novo espaço de habilidade. Naquele momento, até comecei a pensar que, no ritmo em que estávamos indo, alcançaríamos o grupo principal em pouco tempo. De repente, o sorriso deixou seus lábios e ele fechou as mãos em punhos. Terminamos todas as missões em Orunka e Medai com facilidade. Depois tentamos pegar um atalho pelo pântano até Toubana. Na semana que se passou desde que saímos da cidade, achamos que tínhamos nos tornado bons em luta, e os kobolds por lá eram fáceis o suficiente, então ficamos convencidos. Encontramos um grupo de 3 kobolds no pântano e não percebemos que um deles era novo para nós. Era um caçador kobold do pântano? Perguntei. Jindo pareceu surpreso, mas assentiu. Sim, acho que era esse o nome. Na época, eu usava uma espada de uma mão só, mas a armadilha que o kobold lançou enroscou minha lâmina e ela caiu no pântano. Tentei pegá-la, mas enquanto eu a tentava pegar na lama, outro kobold me atacou. Você não leu o guia de estratégia? Perguntou Azuna, com a voz um pouco mais dura do que antes. Tenho quase certeza de que ele estava sendo distribuído gratuitamente em Medai a essa altura. Jindo se virou desconfortavelmente para olhar para seus amigos, depois suspirou. Fizemos uso dele quando saímos da Cidade dos Inícios, é claro. Só que esses guias tratam principalmente de monstros e itens, e as informações sobre as missões se limitam às grandes e às de combate. Estávamos orgulhosos, arrogantes, até, por termos concluído todas as missões na Cidade dos Começos. Começamos a pensar que sabíamos mais do que o livro, então apenas folheamos brevemente a versão atualizada em Medai. E quando lemos com atenção depois, vimos que ele continha uma descrição completa do caçador kobold do pântano e avisos sobre o perigo que ele representava. Abri a boca para dizer alguma coisa, mas percebi que não sabia o que realmente iria dizer. O conteúdo dos guias de estratégia da Argo naturalmente se inclinava para informações de segurança. Esse foi o motivo pelo qual ela os criou e distribuiu em primeiro lugar, e ela precisaria de uma equipe de redação completa para cobrir todas as missões que não tivessem o potencial de serem mortais. Na época, eu estava quase morrendo, e Temul e Lazuli também estavam no amarelo, disse Jindo, com a cabeça baixa de vergonha. Eu estava em pânico total. Só queria fugir, mas era um pântano, então correr era difícil.
Tudo o que eu sabia era que ia morrer. Corremos como pessoas possuídas, finalmente, os expulsamos, mas, naquele momento, nosso espírito estava quebrado. Eu estava lutando na linha de frente do progresso dos jogadores desde o lançamento oficial do Sol, mas o número de vezes em que senti o ceifador tentando alcançar meu pescoço foi surpreendentemente pequeno. Mas eu entendi exatamente o que ele queria dizer quando falava de espíritos quebrados. Ainda senti um arrepio vívido percorrer minha espinha quando me lembrei daquele momento em que lutei contra Asterius, o rei Taurus, no segundo andar, quando fiquei paralisado após seu ataque relâmpago, sem poder fazer nada além de olhar para o chefe que se aproximava. O fato de eu não ter abandonado o grupo que avançava e me escondido na segurança da cidade depois disso foi provavelmente porque eu estava com Azuna, eu supunha. Ela dizia algo como prefiro morrer a desistir, e eu não podia deixá-la à própria sorte e voltar para a cidade dos inícios. Imaginei que esses 4 provavelmente haviam resistido por causa de seus laços pessoais. Enquanto isso, Jindo continuou, quando voltamos para Medai, machucados e quebrados, havia cerca de 10 jogadores na praça da cidade gritando sobre algo. Quando perguntamos o que havia acontecido, eles disseram que o chefe do primeiro andar havia sido derrotado enquanto estávamos nos aventurando. Isso foi emocionante e maravilhoso, e ficamos gratos aos jogadores que fizeram isso, mas, sinceramente, nos sentimos em conflito. Jindo suspirou, e Temu, de barba rala, interveio. É como se estivéssemos lá, derrotados e infelizes, e então ouvimos essa notícia. Isso só mostrou como éramos incapazes. Por exemplo, eu joguei em uma liga de beisebol juvenil até o ensino médio. Eu gritei. Apenas metade disso foi surpresa por ele ser, na verdade, um jogador de beisebol como eu imaginava, e a outra metade foi por ele ter divulgado de bom grado detalhes do mundo real sobre si mesmo para estranhos. Temu pareceu surpreso com a reação, mas Igoston balançou a cabeça em sinal de irritação. Sempre dizemos a vocês para não falarem sobre o exterior. E daí? Posso falar sobre minha própria vida se quiser. Certo? Perguntou ele, voltando-se para mim em busca de validação. Concordei sem jeito. Sim. Veja, no beisebol, é muito fácil saber quando você está em desvantagem. Isso acontece em todos os esportes, é claro, mas sempre há pelo menos um cara no seu time que você percebe que nunca será melhor do que ele. Quando você joga em um torneio, encontra monstros que nem mesmo ele consegue superar na competição. Somente as pessoas que continuam a jogar e não deixam que isso as desanime chegarão ao topo, mas eu não consegui. Quando soube que o chefe havia sido derrotado, lembrei-me novamente daquela sensação. Aquela sensação de estar na arquibancada do parque, gritando até ficar rouco e sentindo quanto tudo parecia distante. Ele se afastou, com os olhos fixos no espaço. Era como se ele estivesse observando a névoa de calor sobre o campo de beisebol no meio do verão. Como alguém que realmente estava presente na batalha contra Ilfan, o Lord Kobold, o chefe do primeiro andar, eu deveria ter dito algo, mas não consegui encontrar as palavras. Temu estava falando sobre ser superado e sentir que estávamos muito distantes, mas eu não compartilhava dessa sensação. A única coisa que definia o atual grupo da linha de frente era uma corrida bem-sucedida desde a linha de partida, nada mais. Nenhum dos chefes de andar tinha sido fácil. Quando eles estavam em Medai, maravilhados com nossa vitória sobre Ilfan, nós estávamos de luto pela perda de Diavel, nosso líder do grupo de ataque. Então, por que você não voltou para a cidade depois disso? Perguntou Azuna, sem perder o fôlego. Temu piscou algumas vezes ao ver como a pergunta era direta. Bem, se eu tivesse que usar uma única palavra, acho que seria teimosia. Ele olhou para os lados, onde Lazuli, Igoston e Jindo acenaram com a cabeça. Sabíamos que não iríamos entrar no grupo de linha de frente, mas ainda éramos teimosos e achávamos que sabíamos mais sobre as missões do que qualquer outra pessoa. Então, dissemos a nós mesmos, antes de desistirmos e voltarmos para a zona segura, vamos testar até onde podemos chegar apenas com as missões. Que quest sozinho? Perguntei, enquanto ao meu lado, Azuna ofegava. Isso significa que o Kid Kuzaki é para... Sim. Muito astuta, Azuna. Observou Lazuli, estalando os dedos. Pensando que estava sendo chamado, o mordomo elfo negro correu para a mesa, para o pânico de Lazuli. Mas Azuna aproveitou a oportunidade para pedir uma cerveja com mel e, quando o garçom saiu, Igoston assumiu a explicação. Você está certa. O que é a abreviação de quest? Isat veio do nosso amigo jogador de beisebol aqui, para se referir aos sacos de ouro que levaríamos.
Azuna soltou uma gargalhada engraçada, e eu acrescentei um gorgolejo abafado que foi muito menos engraçado. Como todas as guildas que conhecíamos tinham nomes legais e chamativos, como Dragon Knights Brigade e Legend Braves, a simples honestidade de Kuzak ser a abreviação de Kestin Forzakis, saco de missão, fez cócegas em nossos ossos engraçados. A cerveja de mel foi convenientemente trazida naquele momento, e tomei um gole do líquido doce e refrescante para matar minha sede. Entendo. Vou ser sincero, no começo achei que vocês eram um pouco suspeitos, mas os enigmas estão sendo respondidos para mim. Então, a razão pela qual seu equipamento é tão bom, apesar de você estar falido, é porque é tudo recompensa de missões. E a razão pela qual você pareceu tão desconfortável quando admitimos que estávamos no grupo da linha de frente foi porque você se sentiu culpado por ter desistido, acrescentei mentalmente. Mas algo na maneira como Jindo puxou sua barba curta me disse que ele entendeu o que eu quis dizer. Sim, é isso mesmo. Você tende a ganhar mais experiência do que dinheiro nas missões, e entre todas as recompensas com uma seleção de itens para levar, você pode montar um conjunto muito bom. Infelizmente, você precisa caçar para conseguir esses sacos de moedas. Agora que você mencionou isso, é verdade, admiti. Mas ainda havia uma pergunta em minha mente. Por ser uma guilda focada em missões, como é que eles pareciam tão frescos e limpos mesmo depois de chegar ao Castelo Galei? Os insetos e artrópodes gigantes nos desfiladeiros áridos do lado de fora eram os monstros genéricos mais resistentes que se podia encontrar a essa altura. Então, você está me dizendo que começou a facção dos Elfos Negros da missão da campanha Guerra dos Elfos no terceiro andar e veio aqui para o Castelo Galei para continuar as missões de chave oculta? Perguntei-me. Os 4 membros da Kusaka sentiram com a cabeça. É isso mesmo. Você não recuperou? Você já recuperou a chave deste andar? Perguntou Igoston. Dei uma olhada para a zona antes de responder. Sim, acabamos de terminar. Se quiser, podemos lhe dizer os principais pontos a serem observados. Isso seria muito apreciado. Ele sorriu, inclinando a cabeça. Em seguida, virou-se para a água. Mas suponho que os monstros aleatórios ao longo do caminho foram mais difíceis do que a resolução do enigma. Você teve problemas com os insetos gigantes no caminho para o castelo? Perguntei, uma pergunta muito suave para os meus padrões. No entanto, minha parceira percebeu essa tentativa e limpou a garganta desconfortavelmente. No entanto, os 4 eram tão diretos quanto o nome da guilda sugeria, nenhum deles pareceu cético em relação à minha pergunta. Ah, nós simplesmente deixamos o ataque para nossa escolta e nos concentramos em vigiar o tempo todo. Disse Jindo, o que não fez sentido imediatamente para mim. É escolta? Você contratou outro jogador. Ah, não. Não temos dinheiro para isso. Quero dizer, o NPC Elfo Negro. Você não tem um também? Ele perguntou. Dei uma olhada para a Azuna novamente. A primeira coisa que me veio à cabeça quando pensei em Dark FNPC foi Kismel, mas ela não era nossa guarda ou acompanhante, e só a encontramos quando chegamos ao Castelo Galei. Ou será que isso significa que eles tinham sua própria Kismel? Assim como nós, eles conseguiram derrotar o Cavaleiro Sagrado dos Elfos da Floresta na Floresta das Brumas Ondulantes, evitando a morte de Kismel e dando a eles uma companheira. Dei uma olhada no salão de jantar, mas não vi ninguém que se encaixasse no perfil. Talvez eles já tivessem acabado com a festa quando chegaram, mas isso poderia significar que nossa Kismel no depósito de tesouros poderia encontrar a Kismel deles em algum lugar do castelo. Eu não conseguia imaginar o que aconteceria se isso acontecesse. Azuna preencheu o silêncio que eu estava deixando. Ela perguntou roucamente, qual é o nome do seu acompanhante? Nome, repetiu Jindo, surpreso. Ele olhou para seus companheiros. Vocês sabem o nome daquele Blelf? Os outros 3 balançaram a cabeça. Lazuli disse, o cursor diz apenas Batedor Elfo Negro. Não seria esse o nome? Agora era nossa vez de olharmos um para o outro. Kismel era uma cavaleira, não uma batedora. Seu título oficial era Guarda Real dos Elfos Negros. Isso tornava muito menos provável que a escolta de Kuzak fosse outra Kismel, mas eu tinha que ter certeza. A propósito, qual é o gênero do seu acompanhante? Um homem. Ele é um verdadeiro idiota, disse Temu. Azuna e eu exalamos. Após uma investigação mais aprofundada, descobrimos que, conforme projetado inicialmente, o evento de entrada para a missão apresentava a morte do Elfo Negro e do Elfo da Floresta.
Os 4 conseguiram concluir as missões do comandante do acampamento de alguma forma, mas na missão final no terceiro andar, recuperando a chave, eles receberam um batedor elfo negro para servir como escolta e quinto membro do grupo. Aparentemente, ele desaparecia na entrada das cidades humanas e reaparecia quando eles saíam delas. Se eles realizassem missões não relacionadas ou caçassem em um determinado local, ele desapareceria novamente. Ele era extremamente frio, como convém a um elfo negro, e não se envolvia em nenhum tipo de conversa pessoal ou fiada. Quando fiz a missão da campanha Guerra Élfica na versão beta como jogador solo, não recebi uma escolta. O que eles estavam experimentando era provavelmente uma medida de suporte adicionada ao lançamento oficial, mas se aquele elfo fosse tão forte quanto Kismel, eu poderia ver como esses 4 jogadores centrados na missão chegaram ao Castelo Galei sem nenhum dano. Mas, ao mesmo tempo, senti o perigo. Essa linha de missão continuava até o 9º andar. A escolta de batedores desapareceria lá quando a missão terminasse. Eles conseguiriam manter o ritmo depois desse ponto sem alguém para fazer o dano pesado para eles? Eu me perguntava essas e outras coisas enquanto bebia minha cerveja de mel, mas decidi que isso não era realmente da minha conta. Eles haviam feito suas outras missões fora da campanha dos elfos sem um guarda-costas, e Azuna e eu certamente recebemos uma grande quantidade de benefícios táticos e emocionais com a presença de Kismel. Como o batedor era apenas um simples NPC guarda-costas para eles, Kuzak poderia achar mais fácil seguir em frente quando a campanha terminasse sem perder a motivação. Puxa, olha a hora, disse Gindo, tirando-me de meus pensamentos. Os pratos da mesa haviam sido limpos e Temu e Lazuli pareciam sonolentos. Gindo fechou a janela, levantou-se e deu um tapinha na cabeça de Temu. Querido, Azuna, foi um prazer conversar com vocês. Vamos receber nossa missão do Lorde do Castelo, então vamos nos despedir por hoje. Não, obrigada por nos deixar tomar seu tempo, disse Azuna, levantando-se da cadeira. Eu também inclinei minha cabeça. Concordamos em nos encontrar novamente pela manhã e ficamos observando os 4 saírem do salão. Quando as portas se fecharam e seus cursores sumiram de vista, dei uma olhada no meu membro temporário do grupo. Depois de alguns longos segundos, Azuna murmurou, acho que também há pessoas como eles perto da linha de frente. Eu nunca considerei a possibilidade de uma guilda focada em missões. Mesmo sem precisar subir de nível, você pode chegar tão longe apenas com o saque das missões, eu acho. Também não é que façamos muito grind, observou ela. Isso é verdade. Seguiu-se uma calmaria e, por fim, expiramos simultaneamente. Era bom que mais jogadores estivessem se concentrando em deixar as cidades e chegar à linha de frente, e ser centrado em missões abria novas possibilidades para isso. Nosso encontro com o grupo de Gindo foi um desenvolvimento bem-vindo, mas havia algo em meu peito que me incomodava e se recusava a ir embora. Talvez fosse apenas uma irritação infantil pelo fato de outros terem se intrometido em nosso suposto tempo de relaxamento particular ao redor do castelo com Kismel. O Castelo Galei era um local público, portanto todos os jogadores tinham o direito de visitá-lo. No Sal, como em qualquer MMORPG, era uma violação clássica de boas maneiras reivindicar um espaço público e recusar aos outros o direito de estar lá. Como companheiros da facção dos Elfos Negros nessa linha de missão, esse era realmente um lugar para trocarmos informações úteis. Eu disse a mim mesmo para parar de ser infantil e egoísta, e para seguir o exemplo de Azuna na maneira como ela interagiu cordialmente com Kuzak. E ainda assim, anteriormente, eu disse que não era fã de instâncias. Agora retiro o que disse minha parceira, do nada. Fiquei olhando para ela. Por quê? Por quê? Por que sim? De qualquer forma, para onde Kismel foi, ela disse, claramente tentando mudar de assunto e olhando ao redor do refeitório sem nenhuma razão. Praticamente todos os outros elfos negros tinham continuado seu caminho e, é claro, Kismel não estava aqui. Tá, talvez ela tenha voltado para seu quarto. Bem, então devemos voltar também. Sim, boa ideia. A esgrimista se afastou imediatamente. Enquanto eu a seguia, me perguntei se algum dia entenderia completamente o funcionamento de sua mente. Não, decidi com um suspiro, esse dia provavelmente nunca chegaria.